Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, vocês viram aí o que é que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos literalmente entre meu ruim e meu pior. Eu sempre disse para vocês e defendi, a custo de muita crítica, porque hoje se você falar o que a esquerda faz, você é bolsonarista, como alguns me acusaram. Se você mostra o que a direita anda fazendo, então você é comunista, você é petista. É assim que o sistema tem doutrinado as pessoas a pensarem, para que elas fiquem brigando entre lados e não vejam o que realmente está acontecendo, as ordens que vêm de fora. Que o PT é o partido mais corrupto que o Brasil já viu, a própria história prova isso. Na época em que todas as pessoas elogiavam e batiam palma para Lula, Dr. Enéas era muito criticado e até ridicularizado por dizer que aquela situação de um suposto Brasil rumo ao primeiro mundo apontava às revistas internacionais que o nosso país ia muito bem, a nossa economia estava forte. Lula conseguiu. Chegaram inclusive a anunciar o próprio Lula que ele era o primeiro presidente a pagar a dívida externa brasileira. Quem já acompanhava a política desde a época, ou os nossos vídeos mais antigos, inclusive alguns estão no canal ainda, deve lembrar dessas matérias que a gente fez aqui. Lula chegou a declarar que tinha sido o primeiro presidente a pagar a dívida externa. Pela primeira vez na história, o Brasil tem dinheiro suficiente em caixa para pagar a dívida externa. E olha que se liquidar a conta ainda sobram 4 bilhões de dólares de troco. O mundo quer os produtos brasileiros: soja, minério, frango, aviões. Com as exportações em alta, mais dinheiro entra e todo mundo ganha. Isso é mais produção, isso é mais exportação, isso é mais importação, isso é mais emprego, é mais oportunidade, é mais salário. O Brasil está mais rico. O resultado é fruto da forte entrada de dólares no país na última década. Dinheiro que vem das exportações, recordes sucessivos de investimentos estrangeiros e até dos turistas. Com isso, o Brasil guardou dinheiro suficiente para pagar a temida dívida externa. Os números de janeiro ainda não foram fechados, mas a expectativa é de que o saldo fique positivo em 4 bilhões de dólares. Assim, o país passa de devedor a credor e poderia, se fosse vantagem, pagar a dívida externa à vista. Eu nunca vi o Brasil numa posição tão boa. O Brasil já teve uma das maiores dívidas externas do planeta. Durante a ditadura militar, o governo decidiu financiar a industrialização com empréstimos. O Banco Central americano triplicou as taxas de juros. Duas fortes altas no preço do petróleo também contribuíram para o cenário desastroso. A dívida passou de 50% do PIB, soma de toda a riqueza produzida no país. Endividado, o Brasil suspendeu os pagamentos em 1983, 87 e 89. Em 94, o país começou a equilibrar as contas. E agora, esse sufoco parece ter ficado para trás. Esta mudança de devedor para credor, com quase 200 bilhões de dólares na carteira, portanto, numa situação bastante confortável que nos permite impor respeito ao longo de uma crise de crédito. Banco Central. Em 2003, o país tinha pouco mais de 16 bilhões de dólares em caixa. Neste ano, ultrapassamos os 180 bilhões de dólares, fora o dinheiro que o governo tem investido no exterior. Hoje, pela primeira vez na história, o Banco Central anunciou que o Brasil tem dinheiro em caixa para quitar todas as dívidas do país no exterior. Governo e empresas brasileiras devem juntos 197 bilhões e 700 milhões de dólares. O Brasil poderia pagar tudo e ainda sobrariam 4 bilhões de dólares. Ficou para trás o fantasma da dívida externa, que assombrou o país nas décadas de 80 e 90. No Palácio do Planalto, o presidente Lula comemorou a notícia. No Rio, o ministro da Fazenda disse que em breve o Brasil deve receber a classificação de Investment Grade, ou grau de investimento, uma espécie de sinalização aos investidores de que o país é seguro para aplicar dinheiro. Esse dado nos aproxima mais do Investment Grade, porque um dos elementos que são analisados pelas empresas de rating é a situação externa do país. Nós continuaremos aumentando as nossas reservas de modo a alcançar os patamares dos nossos colegas emergentes. Só que o que Lula fez, meu amigo, foi aumentar essa dívida. E era o que Enéas, parecendo uma voz que clamava no deserto, sozinho ali, tentava provar para o povo, enquanto a mídia o ridicularizava e o chamava de fanático. Uma parte dos juros é reinvestida na dívida. Veja que coisa estranha, quanto mais se paga, mais se deve.
Sua Excelência, presidente Fernando Henrique, assume com 60, números redondos, 60 bilhões. Entrega com 600 bilhões reais. E Sua Excelência, o presidente Lula vai aumentando a dívida. 620, 700, 800, 900. Onde nós estamos? Para onde vai isso? Os números são astronômicos. Chega-se a cifras assombrosas de mais de 200 bilhões. Não há saída. Essa é a questão central. O que Lula fez, para você que é lá de nós, meu irmão, entender, ele devia uma dívida de R$1.000 para pagar R$100 de juro por mês, tá certo? Ele devia aos bancos de fora, ao FMI, o Banco Mundial e etc. E aí ele pegou nos bancos internos do Brasil, ele pegou nesses bancos esses R$1.000 para pagar essa dívida que era acordada em R$100 por mês. É só para você ter como exemplo. Imagine isso, né? Você vai lá no agiota, pega R$1.000 com ele e se compromete a pagar R$100 todo mês. Só que imagine que você se aborreceu com aquele agiota, você não quer mais negócio com ele. Então Lula foi lá em outro agiota, pegou os R$1.000 com um acordo de pagar dessa vez não mais R$100 por mês, mas agora R$200 por mês. Então se já estava difícil pagar 100, já era complicado, ele agora se comprometeu a pagar 200 e foi lá e pagou os 1.000 ao cara. O cara deu dinheiro a ele, ele foi lá e pagou. Então aquela falsa fartura, prosperidade que o Brasil tinha era artificial e era o que Enéas mostrava. Ele dizia, olha, a nossa dívida só aumenta desde o governo FHC. E o governo do PT conseguiu levar essa dívida para a estratosfera, criando inclusive o programa de voto fidelizado. Ao invés de dar a cada brasileiro o direito e as oportunidades de ganhar o seu próprio dinheiro, ele preferiu criar diversos programas para fidelizar o voto e se reelegendo com a desculpa que, olha, eles vão tirar esse programa se você não me eleger. Mas você sabe, você está sentindo agora que até nesse caso do auxílio emergencial, o governo não dá nada para você. E tudo que ele dá, ele toma de volta. Então o povo tem que entender que esse não é o caminho para a gente se desenvolver, para a gente melhorar como nação. E essa é a forma do governo PT governar. Além de todo desrespeito com a família tradicional, com a moral, com os bons costumes, com a religião alheia. Vocês devem lembrar ainda, eu acho que vocês não esqueceram, e se esqueceram, digite aí agora no YouTube as passeatas LGBT que tinha aí. Pessoas enfiando crucifixo naquele lugar, levando crianças para dançar de formas obscenas, se vestir de forma obscena, no meio onde pessoas se agarravam ali no meio da rua e a polícia não podia fazer nada. Nas escolas, o que acontecia era a ideologia de gênero sendo implementada a ponto cru, chegando ao ponto de passar batom em crianças. E quando se recusava, duas professoras seguravam o menino. Eu mostrei esse vídeo aqui, hoje não pode mais, mas eu mostrei esse vídeo aqui na época. As professoras segurando a criança e passando batom no menino à força. As discussões eram frequentes, tanto na mídia como no Congresso, da legalização do aborto. Os movimentos cada vez ganhando mais força e o Brasil sairia na frente em legalizar isso aqui por essas bandas da América Latina. Graças a Deus conseguimos evitar isso. O plano econômico de Bolsonaro, eu já disse pra vocês, não é nada bom. É terrível também. Até acredito que essa foi a forma que ele se comprometeu lá no escritório dos Rockefeller a não se meter e deixar tudo nas mãos de Guedes, que pra mim é um traidor. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que o PT, voltando, vai trazer alguma coisa de bom pro Brasil. Na questão da condenação de Lula, meus irmãos, desde o começo eu falei isso, que o PT merecia de fato ser preso, mas ele não seria tirado do poder pelos motivos corretos. A ordem que o PT deveria sair do poder veio de fora e foi motivada por causa do petróleo. Eles fizeram isso também em outros países. O PT percebeu que eles ganhariam mais dinheiro se, ao invés de entregar o petróleo bruto lá para fora, eles começassem a refinar aqui e vender os derivados, entrando realmente no mercado internacional. Essa era a ideia do PT e eles começaram a investir fortemente nas refinarias. Nós já tínhamos capacidade, se operássemos no máximo, embora o governo Temer escondeu isso de vocês, mas nós tínhamos capacidade de suprir a nossa própria necessidade de combustível em 95%, e eu mostrei outras matérias deixando claro para vocês essa realidade. Por causa disso, os donos do mundo decidiram que o PT deveria sair do poder porque estava crescendo demais o olho. E assim foi feito, porque infelizmente, meus irmãos, ambos os lados, se pesquisar, se for atrás, se investigar, vão achar. Vão achar porque a política brasileira funciona dessa forma mesmo. Na corrupção. Não tem santo ali dentro. Os que tentam ser honestos e ficar de fora do bolo, eles acabam ficando quase sem relevância nenhuma política. Sabendo dessa realidade, meus irmãos, agora a gente pode entrar no plano global para o mundo. Você viu que na Argentina colocaram a direita lá tornou a situação do trabalhador ainda pior, tirando direitos. No Chile, a mesma coisa. Privatizaram até a água lá no Chile. Eu mostrei imagens de pessoas sofrendo lá
empresas de abacate compraram rios e o governo dá um pouco de água para aquelas pessoas. E aí o que é que acontece? Quando essa água acaba, a pessoa tem que comprar os litros de água. E quem não tem dinheiro é obrigado a ver uma cerca de frente à sua casa, em frente ao rio, isolando o seu acesso ao rio, que o criador fez, que o criador disponibilizou a água para as pessoas, mas o governo resolveu vender e as pessoas, se passarem daquela cerca, estariam invadindo assim uma propriedade privada. É isso que acontece quando você transforma um país em uma empresa. Isso não pode acontecer. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda para a rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo. Lá, o índice de suicídio de pessoas mais velhas é estratosférico, justamente porque a aposentadoria, assim como está sendo feito no Brasil nesse governo atual, fica abaixo das condições de sobrevivência decente de um humano. Vale a pena destacar aqui que um dos responsáveis por esse plano é justamente o Paulo Jegues, que é um dos Chicago Boy, responsável por esse tipo de ideia, desses planos econômicos. E é isso que ele quer trazer para o Brasil. Ele já disse, eu quero privatizar tudo. Então, nessa parte, o mercado está adorando o que o Paulo Jegues fez. E, nesse caso, quando anunciaram agora a anulação do caso de Lula, o dólar chegou a 5,88. Ele deu um pulo 4% de uma hora para outra. E dá para entender o medo do mercado. Se o comunismo foi implementado no Brasil, agora, nesse momento, essas empresas que estão aqui ganhando uma verdadeira fortuna vão sair prejudicadas. E é aí que a gente fica naquele tabuleiro de xadrez. Nossa, Davi, agora eu não entendi. Então, para o sistema, é bom que o Lula volte ou não? Eis a questão, meus irmãos. Cada lado desse sistema, esquerda e direita, tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos, ou seja, tem a sua forma particular de servir ao sistema global. Cada um em seu ritmo, cada um à sua maneira, mas o essencial ponto a se entender aqui é que ambos os lados precisam um do outro. Esse é o grande X da questão. Você vê que tem uma ascensão da esquerda para o mundo inteiro. E pelas análises que eu já fiz, pelas pesquisas que eu já fiz, o sistema único de governo mundial terá a bandeira do comunismo como sua característica principal. E sendo assim, pensando assim, é óbvio que é preciso a volta da esquerda também no Brasil. Como fizeram, ninguém sabe como, se pelo voto ou não, eu tenho minhas dúvidas, mas não posso afirmar. Mas tiraram o Donald Trump do poder lá nos Estados Unidos e colocaram Joe Biden. E eu pergunto, quem negociaria melhor com Joe Biden? Lula ou Bolsonaro? Você sabe a resposta. A mesma coisa na Argentina, que a sua primeira decisão foi legalizar o aborto. A Argentina saiu na frente nessa aberração. No Brasil, hoje, as pessoas tentam ser conservadoras, embora as leis aqui já foram criadas para você não ser. Inclusive, opiniões e posturas que você seguir já podem ser consideradas criminosas. O vídeo que eu ia postar hoje, inclusive, seria sobre as decisões que estão sendo tomadas aqui pelo país. A forma que a polícia está trabalhando, agindo arbitrariamente, tratando mal o cidadão, tratando o cidadão como bandido. Infelizmente, está acontecendo muito. E agora o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, sai da sua função e, através do Supremo Ministro do STF, o Edson Fachin, ele anulou todas as condenações impostas ao presidente Lula. Isso, na mesma hora, fez o dólar explodir. Então, meus irmãos, o que você tem que entender agora é que a briga dos cachorros grandes vai começar nesse momento. A treta vai ser grande. Tem muito chão pela frente. E sem se conscientizar de como o sistema está agindo, o que as pessoas vão fazer de novo é agirem e servirem como massa de manobra, meus irmãos. É isso que vai acontecer. Se as pessoas já estavam polarizadas, se as pessoas já estão brigando por esquerda e direita, sem muito incentivo, imagine agora uma disputa para 2022 entre Bolsonaro e Lula. Eu ainda vou voltar de novo com esse assunto, família, trazendo mais informações. A gente precisa esperar o que vai acontecer nesses próximos dias e muita informação está chegando. Então eu quero fazer uma parte 2 com mais detalhes sobre esse caso. Mas eu já gostaria de saber a sua opinião. Vou fazer uma pergunta polêmica. Devido à situação que está agora, meu irmão, de coração mesmo, não se preocupe em ser criticado, não liga. Até Jesus Cristo, o nosso Yahushua, foi criticado. Mas se a eleição fosse agora, meu irmão, em quem você votaria? Em um cenário de segundo turno, Bolsonaro ou Lula? Deixa aí nos comentários, a gente vai trazer mais informações do que isso realmente representa, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!